Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 21, somente alguns versos nós vamos estar aqui falando sobre a mulher cananeia, que diz assim, Mateus capítulo 15, versos 21. E partindo Jesus dali, e foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Uma palavra aqui muito linda. A palavra aqui diz que Jesus, ele estava com seus discípulos e uma mulher estava ali atrás, querendo falar com Jesus, e expressou ali dizendo: olha, Senhor, me socorre, Jesus, me socorre. Com certeza aquela mulher, ela sabia, por boca de tantas pessoas, que Jesus, ele curava, ele transformava, ele libertava. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi aonde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer aqui que ela chegou até Jesus e disse: olha, Jesus, eu preciso do teu socorro, eu preciso que o Senhor cure a minha filha, que ela está lá em casa endemoniada. E interessante que Jesus disse assim: olha, não é bom que eu tire dos filhos de Israel, porque na verdade a prioridade ali eram os filhos de Israel, eram aqueles que conheciam a Cristo. Mas naquele momento ali, essa mulher, ela chegou até Cristo e falou: olha, mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas. Olha que posicionamento que essa mulher tomou. Olha, diante de Jesus, ela podia olhar ali e falar: poxa, mas ele não é o mestre? Ele está se colocando como uma pessoa, sabe, arrogante, ou está me colocando de lado? Não, mas ela foi humilde. Ela tomou um posicionamento de adoradora. E ela se colocou ali nos pés do Senhor e falou: olha, cura minha filha. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele encontrou ali, uma fé. Faça como tu queres, será feito como tu queres. Muitas vezes, irmão, é assim na minha e na tua vida. Nós nos colocamos, nós queremos fazer de uma forma que achamos que tem que ser. Jesus, ele faz da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. E muitas vezes a gente bate o pé e quer da maneira que a gente quer. E aqui ela se colocou de uma forma tão humilde, Já aconteceu comigo, irmão, eu falo por mim. Muitas vezes já cheguei até o profeta, porque eu achava que era o profeta que trazia a bênção para mim. Então eu corria para cá, corria para lá, achando que o homem podia fazer alguma coisa por mim. Mas quando eu entendi que Jesus, ele pode todas as coisas, aleluia, então eu me coloquei num posicionamento ao qual o Senhor me ensinou. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão dessa maneira, correndo atrás do homem, atrás do profeta, atrás de tantas coisas.
Mas quando a gente conhece a Cristo, quando a gente passa a viver uma vida com Cristo, a gente passa a entender quem é Jesus e quem somos nós. Então a gente passa a entender quão grande é o Senhor. A gente passa a entender que sem o reconhecimento que Ele é o Todo-Poderoso e sem Ele nós nada somos. Então o Senhor começa a agir na nossa vida. E dessa maneira aqui, a prioridade aqui era para os filhos de Israel. A Bíblia diz que a prioridade era para os filhos de Israel. Talvez você olhe assim, alguma situação da sua vida, e você fala assim, mas para mim não vai ter jeito, porque é dessa situação, é dessa forma, para mim não tem mais como. Nossa, mas o Senhor está dizendo, através dessa palavra, talvez da sua maneira não tem jeito, talvez da maneira que você colocou não tem jeito, talvez a situação ao qual você está enxergando não tem jeito, mas para Jesus, irmão, não há impossível. Para o Senhor Jesus não há impossível. Talvez você olhe para essa situação e fale, Senhor, como é que eu vou resolver? O Senhor, Ele está dizendo através da palavra dEle, Amém, Jesus. que você precisa de um posicionamento, que você precisa reconhecer que Ele é Senhor, e precisa entender que não é o homem ou a mulher que vai te ajudar. Quem pode te ajudar é o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, lá no versículo 23, Jesus, Ele não respondeu palavra nenhuma. Muitas vezes a gente está pedindo, e o Senhor está em silêncio. E quando Jesus está em silêncio, nós achamos que Ele não está trabalhando. Mas quando Ele está em silêncio, Ele trabalha também. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor, Ele está em silêncio, é porque Ele precisa ensinar a gente de alguma forma, não é, pastora? Nós precisamos entender. O silêncio de Deus faz a gente ficar meia desesperada, angustiada. Mas nesse silêncio, meu irmão, você tem que entender o trabalhar de Deus. Verdade. Essa mulher, Jesus, da maneira que Ele colocou, talvez essa mulher olhasse assim, pudesse falar, Jesus me respondeu dessa maneira, então eu vou embora. Mas ela não saiu dali, ela continuou insistindo, ela continuou ali falando com Jesus, que ela precisava de um socorro, ela precisava de um milagre, ela precisava de uma cura. E olha que interessante, pastora, quando você estava falando aí, Deus falava algo no meu espírito. Ela até conhecia Jesus, só que ela não sabia quem era Jesus. Ela conhecia Jesus talvez de ouvir falar, porque ela fala aqui, ó, Senhor, filho de Davi. Quem chamava Jesus com esse nome, com esse título, era quem verdadeiramente conhecia Jesus. Mas talvez ela já tinha ouvido falar de Jesus, porque aqui ela fala, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Oi, meu irmão, ela pediu para a pessoa certa, porque Jesus, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus de compaixão. E Ele não ia dispensar ela de mãos vazias, pastora. Ele ia dispensar ela com algo que ela pudesse chegar em casa e ver a sua filha curada. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu com aquela mulher. E aqui ela diz mais: minha filha está horrivelmente endemoniada. E meu irmão, imagina como que ela não deixou, pastora, essa filha em casa. Ela estava terrivelmente endemoniada. Então aquela mulher, aquela criança, aquela mulher deixou aquela criança em casa amarrada, talvez acorrentada, porque se ela saísse,
da casa dela. Imagina se ela saísse daquele quarto, daquele lugar onde ela estava endemoniada. Talvez ela quebrasse tudo, talvez ela machucasse alguém. Então ela saiu dali desesperada, em busca de um milagre, em busca de uma cura, de uma libertação, em busca de algo que ela precisava, e era urgente. Não era depois, era urgente que ela precisava. E quando Jesus não responde palavra nenhuma para ela, olha o que ela diz. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se dela, rogaram-lhe: despede-a, vem clamando atrás de nós. Eles queriam dizer: olha, Jesus, despede ela, deixa ela ir embora, porque ela está gritando, ela está clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: socorre-me, Senhor, socorre-me. Aleluia. Irmãos, ela não queria sair dali da mesma maneira que ela chegou, pastora. Sim. Ela queria sair dali com algo diferente. A fé, porque lá no último versículo, no 28, a Bíblia diz que Jesus disse: grande é a tua fé. Aqui, Jesus, ele olhou para o tamanho da fé daquela mulher. Aleluia. Os discípulos que andavam com Jesus, falou: olha, despede ela. Quantas pessoas já falaram: não tem jeito para você. Quantas pessoas disse: ah, não, mas você não vai conseguir. Olha, desse jeito não vai dar para você não. Ou alguém olhou e disse, zombou, e falou: você? Não, você não. Olha os discípulos. Os discípulos nós colocamos muitas vezes como nós mesmos, irmãos mais velhos. Que ouvimos a palavra. Que ouvimos a palavra, que andamos com Jesus. Sabemos do poder de Sim, Deus. sabemos do poder do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes por causa da nossa imperfeição, porque nós somos falhos. E não damos atenção. Aqui os discípulos não deram nem muita atenção. Falou: despede essa mulher. Essa mulher está aí gritando atrás da gente. Despede ela. E aí Jesus não respondeu palavra nenhuma. Mas o que aconteceu? Jesus, ele viu a atitude daquela mulher. E o Senhor, ele está olhando para a nossa atitude. O Senhor muitas vezes ele está olhando o que a gente precisa fazer para atrair o coração dele. Jesus está olhando para nós, ele está nos observando. A Bíblia fala, eu acho linda uma passagem também, que fala sobre uma viúva pobre. Jesus, ele estava ali no meio, ali na sinagoga, olhando para algumas pessoas que estavam entregando os seus dízimos, estavam dando as ofertas. Mas uma viúva pobre, ela saiu do seu lugar e deu tudo que ela tinha. É bem verdade que se ela tivesse mais, ela teria dado. Então Jesus muitas vezes ele não tá se importando com o que você vai entregar. O por fora, o Senhor ele está olhando para o teu interior. Ele está olhando para o seu clamor. Ele está olhando para a sua atitude. Ele está vendo verdadeiramente por que você está fazendo aquilo. Se é para mostrar para alguém, ou se verdadeiramente o seu coração está voltado para Ele. Porque muitas vezes a gente está cultuando ao Senhor somente de lábios, mas nosso coração está longe, irmão. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos o mover do Senhor. Quantas pessoas estão na igreja há tantos anos e não saem daquela situação. Mas chega uma pessoa desesperada, que não professa o amor do Senhor, nem conhece Jesus, mas chega tão desesperada e encontra
o Senhor Jesus encontra paz, encontra alegria, recebe a palavra e o Senhor vai lá e liberta, o Senhor vai lá e cura, o Senhor vai lá e transforma. Então, esse tempo, não houve tempo maior do que esse que a gente está vivendo. Que as pessoas vêm na casa do Senhor e o Senhor está olhando para o nosso coração e vendo se verdadeiramente por que a gente está colocando, qual a intenção do nosso coração, qual a intenção do teu coração. Será que eu estou aqui numa live toda bonitinha, arrumadinha para fazer uma live, ou se eu estou aqui no intuito que a palavra do Senhor chegue ao teu coração e você seja liberto, você seja curado, porque aquilo que eu recebi de Deus, eu estou passando para você, para que você verdadeiramente também venha receber essa alegria, essa paz, num tempo tão difícil, irmão, que a gente tem vivido. Mas ainda há uma igreja do Senhor na terra, que viveu promessas, que viveu experiências, e que hoje proclama o nome do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor fez a diferença na sua vida. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos disso, verdadeiramente, servir ao Senhor com alegria, e saber que Ele é o dono da nossa vida, da nossa casa. Aleluia. Ainda que a circunstância seja ao contrário, mas o Senhor, Ele continua sendo o Deus da tua vida, o Deus da tua casa.